Pessoal, muito boa noite. Nós temos muito a agradecer a participação de todos aqui no nosso segundo Falas de Teatro na Educação, Encontro Nacional de Artistas e Professores de Teatro. Então, que a gente fica muito feliz em recebê-los. 2022 foi a primeira edição, aqui mesmo no período de maio de 2022. E neste ano de 2024, então, devido às inundações, que muitos já sabem que o Rio Grande do Sul passou, nós estamos fazendo agora nesse mês de novembro, que também é o mês dedicado à cultura, não é? Que foi dia 5 de novembro, o Dia Nacional da Cultura. Então, estamos fazendo o segundo Falas de Teatro, certo? Então, a promoção e realização é do Grupo Renascença, aqui da cidade de Montenegro. Temos o apoio cultural da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Montenegro e da Secretaria pela segunda vez, sempre aqui parceira deste evento, e se mantendo a secretária lá em 2022 e agora, porque a gente sabe que às vezes as andanças nas prefeituras, né, as questões a gente nem sempre consegue permanecer, e a secretária Cíglia sempre foi uma secretária bastante também competente nas coisas que faz, né, e que nos orgulhou muito desse seu caminhar aqui na secretaria, que a gente já vai te dizendo isso, Cíglia, que é muito importante sim, teu papel foi importante, está sendo, e conseguiu implementar um trabalho de qualidade aqui na secretaria. E temos o agradecimento também ao Jornal IBA, ao Estúdio IBA Rádio Web, à TV Mon HD Canal 6, à Rádio Montenegro FM, que foram os órgãos de imprensa, que é do Vale do Caí também, a sua abrangência, que fizeram toda a divulgação deste nosso evento. E, lógico, o nosso grande agradecimento a todos os artistas e professores que estão fazendo hoje a participação aqui nesse evento. Daí nós vamos passar uma palavrinha rapidinha para a secretária, também para dar as boas-vindas, né? Que tudo é dinâmico para a gente não recorrer a tanto tempo, né? Aberto então para ti, secretária Cíglia. Pessoal, boa noite a todas, a este grupo, né, que se faz presente conosco hoje. Agradecer muito ao Grupo Renascença, um grupo de teatro em Montenegro, que se mantém vivo, atuante, né, há mais de 3 décadas, né, Everton e Neiva. E tem assim uma força de resistência dentro da cultura local, e isso é muito importante. Nós estamos, né, o meu grupo, a gente está encerrando a gestão agora este ano, 2024, e eu gostaria de dizer assim ao Everton, a Neiva e o pessoal aqui de Montenegro que está presente, que o teatro é uma arte singular, assim, de expressão, que mexe, né, com a representação, né, que nos ajuda a estar num papel de representação que é bem importante, que nos dá, assim, um outro olhar sobre a vida. A gente vê os artistas, né, de teatro falando, é muito lindo, e eu imagino, né, a sensação deles estarem atuando nesta representação. É muito mágico, assim, muito simbólico. E gostaria de dizer a vocês que eu tenho uma avaliação, assim, eu vou falar da rede estadual municipal de Montenegro, que a gente vai ter que implementar ações, vou deixar esse recado, de teatro nas escolas, porque eu entendo, assim, como ser uma ferramenta muito importante para os dias atuais. Estamos vivendo, assim, momentos, né, principalmente no Rio Grande do Sul, nosso município, com inúmeras enchentes. Isso causa uma insegurança, são muitas incertezas, a gente cai assim, tudo é provisório, é os medos que vão surgindo. Então, vou deixar
né, esse registro para o grupo que entra, que tenha um investimento maior né, nessa parte, nessa linguagem, que eu acho belíssima. Eu sou encantada e admiro muito, né, o Renascença por toda a força, né, todo o trabalho, todo o empenho em divulgar essa arte no nosso município, no estado, já fora do estado, fora do país. Nosso muito, muito obrigada e que todos continuem assim, com essa bandeira muito em pé, muito viva, muito vibrante. Agradeço a todos. Certinho, então. Marina, com a palavra, então, no segundo Falas de Teatro na Educação, Encontro Nacional de Artistas e Professores de Teatro. Pode entrar, então, a nossa palestrante, e daí eu peço, então, que os demais deixem os seus microfones desligados, certo? Como a Neiva disse, qualquer pergunta ali na salinha das perguntas, então, tá? Para nós vamos controlando. Marina, então, nos seus 20 minutos, tá bom? E a Neiva vai fazer o auxílio, Marina, para ti, a coordenação ali dos vídeos e slides, tá bom? Obrigado. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Certinho, então, Marina, iniciar. Tá bem, o som Marina. Tá bem. Eu sou a Marina Linhares, eu fiz, né, o curso de Teatro e Educação no Instituto Federal do Norte de Minas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando. Eu vou mostrar um pouco para você sobre o trabalho que eu desenvolvo na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu estou desde 2005 na BH Trans, que é a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte. Não sei se alguém já conhece. Alguns anos atrás nós recebemos pessoas assim de vários estados para fazer consultoria, né? Eles queriam montar gerências de educação em seus respectivos municípios. Então recebi bastante gente e mostrei o nosso trabalho e dei uma espécie de consultoria para eles, né? Para quem não conhece, eu vou mostrar um pouco aqui do que a gente desenvolve. Essa apresentação, quem montou foi o meu colega Raul Dias Avelar, com fotos bem recentes das nossas ações. A BH Trans, ela existe aqui em Belo Horizonte desde 1991 e eu trabalho, eu e o Raul, a gente trabalha numa gerência chamada GEDUC, que é a Gerência de Educação para a Mobilidade. A gente acredita que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nessa frase do Mandela. E nessa linha, a gente trabalha muito pouco falando sobre legislação, porque a legislação está pronta, ela está posta, né? Montesquieu já falava que quando ele ia num lugar, ele não observava as leis, porque boas leis há em todos os lugares, né? Então, a gente foca muito no comportamento. Por quê? Pode existir a melhor via e o melhor veículo, mas as pessoas que transitam ali, nestas vias e nos veículos, elas são dotadas de livre-arbítrio para escolher suas atitudes. Existem as atitudes que são seguras e as que não são. Isso faz muita diferença. Então, a gente sempre vai falar da responsabilidade de cada um enquanto está no trânsito, que é um espaço compartilhado. Tá? Pode passar, por favor. Aqui, gente, não se assustem. Ele está grande, mas é porque nós desenvolvemos várias ações. E por que tem isso tudo? Porque a mensagem é uma só. É falar sobre o comportamento seguro no trânsito com a intenção de preservar vidas. Mas, para essa mensagem chegar para cada público de faixas etárias diferentes, a gente vai adaptando. Porque eu sei que todo mundo aqui, né, todo mundo aqui trabalha na área de educação e sabem, talvez melhor que eu, até os pedagogos e tal, que a gente precisa personalizar, direcionar a nossa fala para a faixa etária, senão a pessoa não vai entender. Então, a gente tem um monte de ações e elas são todas divididas para determinados grupos e determinadas faixas etárias, né? Então, a gente tem aquelas que a gente chama de permanentes, que elas acontecem o ano todo e que o público-alvo maior são os estudantes de qualquer escola, desde que esteja no município de BH, porque nós somos prefeitura. Então, nós temos essa questão aí do limite, né? A jurisdição seria o município.
Desde que a escola esteja dentro do município, ela pode ser federal, estadual, municipal ou privada, que ela pode nos procurar e vai ser atendida. Então, nós temos atendimentos para crianças de 4 e 5 anos, com o programa Noções de Mobilidade e Trânsito na Educação Infantil. Temos o Circo Transitando Legal para o pessoal de 8, 9 e 10 anos de idade, que são os anos iniciais do ensino fundamental. Temos a Caravana Transitando Legal, que é para os adolescentes de 8º e 9º anos. Temos o Jovem e a Mobilidade para o pessoal do ensino médio. Tirando esses públicos que são da escola, a gente também atende o pessoal na rua com as ações que a gente chama de ações temporárias, né? São as campanhas. Então, ali tem várias campanhas que estão elencadas. Volta às aulas, campanha do Serol, né? Na verdade é contra o Serol, né? O desembarque que a gente faz nas estações, respeito à vaga de estacionamento especial, Veja e Pratique, que é na porta das escolas. Então, o quadradinho das campanhas é um dos maiores. Por quê? Porque todo esse público que a gente não atende em escola, que seria um público adulto já e que está transitando para lá e para cá na rua, a gente tenta passar uma mensagem ali enquanto eles estão na rua, tá? Aí eu vou falar um pouquinho assim mais detalhado de cada um. Pode passar, por favor. O programa Transitando Legal, ele foi um dos primeiros desenvolvidos. Aliás, ele foi o primeiro, né? A BH Trans existe desde 1991. A GEDUC, que é a gerência onde eu estou, que é a gerência de educação, ela foi criada em 97 e eu entrei lá na empresa em 2005 e na GEDUC em 2006. Então, eu já estou, entre aspas, já estou prata da casa lá. E o Circo Transitando Legal e a Caravana foram os primeiros, que foram as primeiras ações criadas. Depois vieram as outras. E a gente só foi crescendo ao longo dos anos, né? E essas ações, gente, elas utilizam o teatro. Nós temos uma equipe de artes contratada. No momento, tem a empresa Brasil Produções, que fornece a mão de obra terceirizada para a prefeitura, né? E essas pessoas são todos profissionais da área de teatro para fazer ali os espetáculos, os esquetes teatrais, as performances que acontecem durante os atendimentos. No Circo Transitando Legal, vocês podem ver que é um circo de verdade, ele está situado aqui no bairro Estoril, em BH. Se tiverem a oportunidade de vir a Belo Horizonte, convido vocês a conhecer. A gente tem um complexo que é bem grande, que é de educação para trânsito, que tem esse espaço do circo, tem uma alameda, tem uma rua, com toda a sinalização, a rua é de verdade, tá? É dentro da empresa, mas é de verdade. E vocês podem ver aqui que tem uma travessia nessa rua, tem a faixa de pedestre, tem os semáforos, um agente uniformizado está com os meninos, ele vai ensinar as crianças, né? Essas crianças aqui, elas visitam a gente, são alunos de escolas, e eles passam aproximadamente 2 horas e meia conosco. A visita é agendada, eles vão até lá, e eles são recepcionados pelos agentes que vão ensinar como é que faz uma travessia segura, tanto num lugar onde tem sinalização quanto num lugar onde não tem, porque a gente sabe que a realidade da cidade vai ter as duas coisas. Você vai passar por lugares onde tem e onde não tem. Depois eles vão lá para o circo, assistem um espetáculo chamado Uma Cidade Bem Legal, tem aproximadamente 50 minutos de duração, vai falar sobre mobilidade e sobre os papéis que ele pode desempenhar no trânsito. Aqui a gente não trata eles como mini motoristas, não tem mini carrinho, carteira, nada disso. A gente vai falar com a criança sobre os papéis que ela desempenha no trânsito na idade dela de criança, que são os de pedestre, de passageiro e talvez aí um ciclista de lazer com a bicicleta no parque, tá? Depois tem um jogo de perguntas e respostas, vocês podem ver o jogo acontecendo aí no slide que está aqui no meio, né? E a caravana, ela já é para os meninos maiores. Então, a gente tem um sketch chamado Ande Prevenido, que é sobre um rapaz que vem do interior, da roça de Minas, né? Uma coisa bem estereotipada. Chegando em BH, ele encontra uma pessoa que é um motoboy e pede orientações para se deslocar. Essa ação ela acontece na escola, tá? Então, aí a gente faz esse atendimento pessoal do ensino fundamental. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouco dos outros atendimentos para os outros públicos, que são as crianças de 4 e 5 anos. A gente vai para as escolas atendê-los ali no Noções de Mobilidade de Trânsito para Educação Infantil.
É um atendimento que dura pouquinho, 15 minutos, 20 minutinhos, porque são crianças que se dispersam muito facilmente. Vão 3 atores e um agente ou 2 agentes de trânsito. Nas escolas, a gente também tem um curso de formação para os professores para falar, trocar dicas, como trabalhar o tema trânsito, imobilidade e responsabilidade no trânsito, mas dentro da disciplina dele. Pode ser exatas, pode ser linguagens, educação física, arte, ciências, tá? Pode passar, por favor. Nós temos o Jovem Mobilidade para o pessoal do ensino médio e todo mundo que participa é convidado a entrar no concurso de trânsitos, no concurso de vídeos, o trânsito e o valor da vida. O que a gente espera? Que quando o aluno participa com a gente, ele possa fazer o vídeo dele para concorrer, tem premiação. Esse slide aqui que estão em cima do palco quando eles recebem o prêmio, tem um checão gigante, os pais vão, ficam super orgulhosos, é um momento assim, sensacional. E a gente não espera uma produção hollywoodiana. A gente quer que eles façam um vídeo curtinho de 1 minuto, porque essa geração está muito digital, está muito ali no celular o tempo inteiro. E quando ele se dispõe a fazer, ele multiplica o conhecimento, porque ele vai botar pai, mãe, os coleguinhas, os primos, a família, para trabalhar junto com ele, né? Depois eu vou passar o link para vocês, o BH Trans Oficial do YouTube, tem vários exemplos de vídeos de anos anteriores, se vocês quiserem assistir e ver como são esses vídeos que eles criam. Pode passar, por favor. Nós temos outras ações, a mobilidade segura para idosos, a gente geralmente vai nos CRAS, que são centros de referência de assistência social, ou academias da cidade, ou lugares onde possam agregar o público mais idoso, né? Que a gente vai falar sobre o tema trânsito também com eles. Tem um esquete teatral chamado Os Dois Lados, tem uma foto aí, é sobre um casal de idosos e seu neto, e tem um bate-papo com o nosso agente educador. Nós também fazemos palestras em empresas. Essas empresas entram em contato conosco, a gente mapeia o público-alvo e vai lá conversar com eles. É muito comum eles pedirem em época de CIPAT e durante o Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito. Mas a gente tem pedidos aí o ano inteiro. Tem empresas que a gente brinca e fala que são clientes nossas, assim como escolas, porque todo ano elas estão ligando e pedindo para serem agendadas. Pode passar, por favor. Nós também fizemos algumas capacitações para motociclistas, né, de entrega, como o Rappi, o iFood, e lançamos um joguinho digital, que realmente foi assim, um orgulho muito grande, porque, como eu acabei de falar, essa geração está muito conectada, está no celular, todo mundo já tem, adolescente, jovem, adulto, crianças já tem. Então, nós lançamos o Transitando Legal Digital. Ele é para criança, mas a criança que adora, né, o jogo. Eu tive que testar, né, gente? Aí eu fiquei na fase de teste ali brincando e adorei o joguinho. Depois eu também vou passar para vocês aí. Aliás, tem na Play Store e tem na Apple Store. É disponível para fazer o download. E ele só precisa de internet no momento de instalar. Depois a criança joga offline, o que é ótimo, porque aí não gasta a internet dos pais e não fica exposta. Então, aí tem uma aceitação maior do jogo. Ele foi, inclusive, premiado. Então, toda escola que a gente vai, a gente divulga o joguinho. Aqui na foto aparecem 2 cabeções, que são os avatares. No jogo, você pode criar esse avatar ou outros. Tem vários tipos, né? De cabelinho, de roupinha. E nós mandamos fazer esses aí para fazer a divulgação. Pode passar, por favor. Algumas campanhas na rua. Atualmente a gente está com 2, que são públicos mais vulneráveis, que é o pedestre e o motociclista. E tudo isso tem o teatro. Vocês podem ver ali que tem os mímicos com a sombrinha de frevo, que conduz a travessia. Tem uma performance ali de um ator vestido de morte, um motociclista. A hora que o semáforo fecha, eles entram em cena, fazem uma performance bem rápida, que dura o tempo semafórico ali, e depois eles vão para a calçada para ficar em segurança, o semáforo abre, né? Então, pode passar, por favor. Outras campanhas educativas, na porta de escola, com a presença dos avatares do joguinho. Aqui, ó, tocando instrumentos, é uma que acontece antes do carnaval. Essa dentro do ônibus também, a gente vai para a rua antes do carnaval, até eu vou. Nessas épocas de mais movimento, vai todo mundo da gerência, tá?
Não só o pessoal da equipe de artes. Então, assim, é um movimento muito grande e eles estão sempre presentes com a gente, fazendo esquetes, fazendo espetáculos, porque a gente acredita que o lúdico, ele chama a atenção, ele dá prazer, né? E é mais eficaz do que você sentar e só conversar, né? A gente tem essa questão do colorido para as crianças, da música, do que é chamativo, e aí depois a gente tem os retornos deles, né? É muito gratificante ver. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem fotos de outras campanhas, que são a Veja e Pratique, que é na porta de escola, que eles fazem tipo uma estátua viva com essas plaquinhas, vão falar sobre comportamentos de pedestres, principalmente, né, na hora de ir e voltar da escola. Uma campanha de Maio Amarelo, que a gente fez na Estação Pampulha, nós fizemos em algumas estações, essa aqui foi especial, teve a presença da banda da Guarda, foi um sucesso. Respeite a fila prioritária, vocês estão vendo ali os atores todos vestidos de xadrez, com a máscara ainda, porque a gente estava fazendo ela desde 2021, então essa foto é um pouquinho mais antiga. O respeito à fila prioritária nas estações de ônibus, nas estações BH Bus, a nossa equipe de artes foi lá falar um pouco sobre isso. Aí montaram uma coreografia, uma música, né, para falar sobre. Nós fizemos na época também da pandemia, e a hora que começou a poder sair, uma campanha, os nossos atores foram para as estações para conversar um pouco com o pessoal que estava pegando os ônibus, sobre dicas de como eles poderiam estar mais protegidos no transporte e no deslocamento, né? Casa-trabalho, casa-escola, etc., qualquer um que eles fossem fazer. Essa campanha aí, ela foi, vamos dizer, pontual, porque a gente não precisa mais, vamos dizer. Mas a gente está sempre com campanhas acontecendo. Atualmente a gente tem aquela do pedestre e do motociclista, que acontece direto na rua. Tá? De vez em quando a nossa equipe é demandada para fazer campanhas, por exemplo, de alteração de circulação. Se a prefeitura decide que vai, por exemplo, mudar a mão de uma rua, tipo, não pode mais virar para a direita a partir do dia tal, a nossa equipe vai para lá alguns dias antes, aí tem toda uma sinalização com faixa, tem presença de agentes de trânsito, tem toda uma equipe e tem também os nossos atores para conversar com as pessoas que estão passando ali, para avisar que aquilo vai acontecer, tá? Já tivemos campanhas anteriores também que não estão mais sendo feitas porque essas coisas vão mudando, mas sempre enfatizando que os públicos-alvos das campanhas geralmente são os públicos mais vulneráveis, que são o pedestre, o motociclista e o ciclista. Tá? Pode passar, por favor. Aí a gente tem fotos de outras duas campanhas, que é a embarque e desembarque nas estações. E aí depois eu vou divulgar para vocês no nosso YouTube oficial, a gente tem elas gravadas. Nós fizemos a gravação, acho que em 2018 ou 2019, na estação São Gabriel. Então, essa campanha é para os passageiros do transporte coletivo de BH. A gente vai dar dicas de como se comportar ali para ter uma melhor convivência com os outros passageiros. Então, tem situações cômicas que a gente vê acontecer, eu uso o transporte que eu vejo acontecer, então, na sketch a gente racha os bicos, como a gente diz aqui em Minas, né, morre de rir, mas a gente vê ao vivo e a cores. A gente escutando rádio em volume alto, gente conversando no celular em volume alto, gente que chega com mochila, não tira e vai batendo em todo mundo ali dentro do ônibus. Então, os nossos atores vão representando essas situações na estação e fazendo o pessoal rir e refletir que aquilo ali é engraçado só na hora do teatro, mas na hora ali de pegar o ônibus não é. Então, essas sketches, elas estão gravadas, estão disponíveis, tá? No nosso YouTube oficial BH Trans. Do lado aqui, a gente tem uma campanha contra a Serol, e aí eu queria fazer um desafio para vocês, se vocês adivinham quem é que está ali vestido de morte. Quem é essa mortezinha de 1,5 metro aí, gente? Marina.
Não é 1,53 m, hein? Oi? 1,53 m, mais ou menos? É 1,55 m. Vou contar para vocês que, em alguns momentos, a gente acabou ficando sem a verba para a contratação da equipe de artes. Então, aí a gente se virava, e como eu sou atriz, lá fora, né? Porque na empresa de transporte e trânsito eu sou analista de relações comunitárias. Mas eles sabem que eu sou atriz e tudo, então me coloquei à disposição e fiz essa campanha em várias escolas. E aí chegou um dia, gente, que eu estava lá de morte dentro da sala de aula e uma criança chegou, botou a mão na cintura, me olhou de cima a baixo e falou assim: ah, é só uma criança. Ou seja, eu estava tão pequenininha que eu nem meti medo nele, ele achou que eu fosse só mais uma criança, o tamanho dele. Mas enfim, é isso, gente. A gente passa por várias situações desse tipo. É engraçado, né? A gente descontrai, mas a gente quer levar essa mensagem aí para os meninos de que não pode usar cerol. Infelizmente, aqui em BH, nos meses de vento, que é julho e agosto, julho coincide com férias escolares, eles soltam muita pipa, eles são muito fãs de pipa aqui em BH. Então, a gente fez essa campanha para orientá-los nesse sentido, né? Então, acho que terminou meu tempo, acho que fui certeira aí, e acho que isso é tudo. Obrigada aí pela atenção, pela oportunidade. Estava com o som desligado. Marina, muito obrigado pela tua participação, certo? Porque o pessoal está rodando ali as perguntas, sabe? Quiserem já ir anotando ali na salinha das perguntas, certo? Olha, a equipe de artes ela é composta, né, por um número X de pessoas lá que a gente precisa, que atualmente acho que são 17. E temos os atores, temos as pessoas que são os responsáveis pela coordenação deles, e não é exatamente a gente que vai gerenciá-los, eles são terceirizados de uma empresa que é a Brasil Produções, né? Então, assim, eles são, o pessoal da Brasil é que abre esse chamamento e faz os testes com as pessoas, e aí depois, quando eles são selecionados, aí sim, eles são apresentados lá para a gente fazer uma reunião com eles, explicar tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, falar para eles qual é a natureza dos trabalhos, o que eles vão precisar fazer, explicar para eles que eles são artistas, mas que eles estarão a serviço de uma instituição, então vai ter, como é que eu vou falar, vai ter limitações, né? E a partir daí eles começam na prática os ensaios das atividades. E a gente tenta fazer com que todo mundo saiba fazer de tudo, porque o dia a dia lá é muito dinâmico. A gente tem ações agendadas assim, direto, todo dia acontecendo um tanto de coisa. E com as escolas, com o artista é mais ou menos essa, né, a relação, não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas você perguntou com as escolas também? Isso, a relação com as escolas também. As escolas, elas têm várias que já conhecem o nosso atendimento, que a gente está trabalhando aí desde 97, então a gente brinca, fala que elas são clientes, porque todo ano elas querem ser atendidas, elas ligam para a gente já no início do ano e já marcam. Outras a gente vai meio que atrás, por exemplo, se é a escola nova que está abrindo, né? Aí a gente tem uma pessoa, que é o Davidson, que faz esses contatos, que liga para lá e convida para participar. Né? E aí acontece de tudo, assim, eles marcam com a gente, algumas desmarcam em cima da hora, algumas a gente chega lá para fazer as ações, por exemplo, a caravana e o ensino médio, que são para o pessoal de 8º e 9º anos, a caravana e o ensino médio, que é para o pessoal do 2º e 3º ano de ensino médio, às vezes, mesmo confirmando, a gente chega e acontece alguma coisa que eles não deixam a gente fazer, falam que os meninos estão fazendo prova, ou que não foi avisado um responsável como o supervisor imediato, então acontece esse tipo de coisa. E a gente vai
contornando. Aí remarca e tudo. Agora, nesse final de ano, já começa a ficar um pouco mais escasso, né? Porque os meninos já fizeram o Enem, por exemplo, quem está no ensino médio. E em escola de fundamental, quem já passou de ano acaba que não vai, quem não passou aí é que não vai mesmo, a escola começa a ficar esvaziada. Hoje um colega meu foi atender um pessoal do ensino médio e ficou impressionado, porque não tinha, estava bem vazio, sabe? Mas ao longo do ano, isso não acontece tanto. Você encontra lá os alunos e faz a ação. Agora, o dia a dia é esse, é um batidão e é uma logística muito grande, porque tem que agendar com as escolas, tem que escalar o pessoal da equipe de artes, tem que escalar os veículos que levam eles para as ações. Se a gente é que recebe o pessoal do circo, tem que solicitar o ônibus, eu é que faço essa solicitação. A gente tem uma verba para X ônibus, eu tenho que ir controlando ali quantos ônibus a gente já utilizou, né? Que é valor fechado de viagem. Então, é um trabalho que vai ter uma logística muito grande e envolve um monte de gente. Isso é importante nesse encontro, a gente justamente ter essa noção, o quanto envolve departamentos, pessoas, profissionais, para que um projeto e os projetos extracurriculares possam ter o seu trabalho realmente bem feito, né? Que é isso que a gente procura, mas entender também que do outro lado existe uma série de pessoas em prol que tu precisa organizar tudo isso. Então, é nesse sentido que é muito importante a gente ter essa noção, né? E por isso também esse teu papel como agente cultural que faz esta intermediação entre os artistas, entre a área da educação também, tu estás, né, num setor que é de educação, que trabalha com trânsito, é uma atriz, é uma historiadora, então também com todo no caso, essa base. Neiva, te passo. Nós temos isso, nós temos passa para a Neiva. Contar? Claro, claro. Depois daí a Neiva segue. Só acrescentar aqui só mais uma coisinha. Agora, quando eles tiram férias, né, as escolas entram de férias, a gente não para. Por quê? Como o ano inteiro é esse batidão para atender, quando eles param, a gente cuida do que está lá interno nosso. Os atores apresentam para a gente os trabalhos, né? Eles apresentam no começo também, claro, antes de irem para a rua. Aí a gente faz reformulações para o próximo ano. Né? A gente tem várias reuniões, olha quantos atendimentos aconteceram, quais foram os principais motivos de cancelamento, né? O que rolou, como a gente pode cercar. A gente vai sempre ali durante os meses de dezembro e janeiro, todo mundo junto ali tentando melhorar para o próximo ano. Então, pessoal, nós temos mais 15 minutos. Alguém, já que não fizeram por escrito, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu gostaria de fazer um questionamento assim para o setor onde tu assim atua. Ele é um setor, é um departamento dentro da prefeitura, ele não é da educação, ele é um departamento assim ligado ao departamento de trânsito, seria isto? E aí ligado assim um trânsito educativo, né? Educação no trânsito, mais ou menos isto. E aí vocês têm toda a ação educativa onde vocês contratam uma agência, essa agência seleciona os atores, o projeto é de vocês. Aí vocês selecionam, essa agência vai selecionar os atores junto com vocês, vão fazendo as trocas, e essa empresa contrata esses atores ou vocês que vão fazer essa contratação, assim, mais ou menos, como é que ocorre?
nós somos da Gerência de Educação para a Mobilidade, que é uma das gerências da BH Trans, que é a empresa de transporte e trânsito, né? É porque são várias gerências, porque são muitas áreas, então tem que dividir o trabalho. Tem as diretorias, a nossa está na diretoria de sistema viário, que é a DSV, e lá a gente trabalha, a nossa função dentro da empresa é implantar projetos de caráter educativo, é criar e executar. Né? Aí, para isso, nós optamos, desde que a gerência foi criada, nós optamos pelo uso do lúdico e do teatro. Tá? Antes, não existia essa mão de obra profissional, é uma longa história, mas existia um projeto da AMAS, que eram menores aprendizes, então a gente acabava utilizando eles entravam, tinham aulas de teatro, mas eles não eram profissionais. De uns anos para cá, é que isso mudou, e aí veio uma terceirizada, que é a Brasil Produções, e ela fornece a mão de obra para a gente, de atores profissionais. A gente tem uma verba, e aí, através dessa verba, é pago, né, essa mão de obra, mas a Brasil que faz a seleção deles, né, e nos apresenta posteriormente. Claro, a gente tem uma gerente, aí ela conhece todo mundo, né, vê como são cada um deles, tem toda a apresentação. Eu faço essa apresentação que eu fiz para vocês, eu converso com eles para contar para eles o que é a empresa, o que é a gerência, onde eles vão trabalhar, a importância deles, sabe? Muitos deles nem sabem que aquilo ali está acontecendo na cidade e eles ficam, né, super orgulhosos de estar participando daquilo, né? E é assim que acontece. Já teve época que a gente não teve a verba para contratá-los, e aí nós nos viramos utilizando outras pessoas lá. Tinham outras pessoas também que não eram formadas em teatro, mas era cara de pau, e ficava numa boa na rua abordando os outros, gostava ali do lero-lero, da conversa. Gente, ator é cara de pau, a gente vai pro meio da rua fazer campanha educativa. Na Semana Nacional de Trânsito, eu fiquei na Praça Cética, aqui em Belo Horizonte, é o coração da cidade, chamando o povo para participar de uma simulação com aqueles óculos que, quando você põe na cara, ele foi criado para simular efeito de bebida. Vocês precisam ver que a UE que foi aquilo. Uma experiência antropológica. Divertida, a gente se diverte, né? Mas, enfim, só estou dando um exemplo aqui, né, de algumas ações que a gente faz e que acontece de tudo, né? Então, é isso. A gente tem a equipe de artes, né? Tem a Brasil Produções, que é a terceirizada e vai fornecer essa mão de obra para a gente. Tem alguma rotatividade, sim, porque são pessoas que às vezes têm mais de um emprego ou que são chamados para trabalhar em outros espetáculos, às vezes grandes, espetáculos musicais que vão viajar, entendeu? Então tem isso da rotatividade também. Um dia um entra, já logo sai, a gente fica triste quando perde gente que a gente acha que era gente boa, mas acontece. Aí eles vão fazendo as devidas substituições. Obrigado, secretária Cília. Obrigado, Marina. Isso. Vai, Sérgio. Respondi. Marina, eu estava aqui, né, pensando com os meus botões. Quanto à questão do terceirizar. Né? Sim. Eu tenho duas dúvidas. Né? Quer dizer, uma dúvida e depois eu não sei se encaixa também em uma sugestão. Não sei se já foi pensado também. Mas, por exemplo, quanto à questão do terceirizar. Essa Brasil, ela já está há muito tempo com vocês, ou todo ano é feito, como são feitos geralmente nas empresas, a questão de licitações, essas coisas todas. Né? E uma outra coisa assim, que eu penso, a própria empresa nunca pensou em ter a sua própria companhia para fazer essas ações? Em um momento, a empresa utilizava o pessoal da AMAS, que eram os aprendizes, né? Não foi exatamente uma companhia de teatro, porque eles não eram profissionais,
Mas quando eles entravam, vários meninos ou já tinham feito curso de teatro ou de circo, ou queriam estar, né? Aí eles eram preparados, eles tinham aulas com profissionais. Eles ficavam meses ali tendo aquelas aulas e depois eles faziam os esquetes dos espetáculos que a gente tinha. Depois de um tempo, aí surgiu essa, vamos dizer, essa contratação através da Brasil. Aí vieram os profissionais. O que acontece? Tem a licitação, né? Ela vem ganhando aí, porque as outras que aparecem, assim, infelizmente, elas são bem inferiores. A Brasil, ela tem uma estrutura muito boa para oferecer, né? Então, ela vem ganhando aí os processos já há algum tempo, né? E aí está com a gente. Não sei te falar se já teve esse pensamento de montar a companhia com profissionais de arte. Aí eu já não sei te dizer. Mas nós tivemos esses dois momentos, um que o pessoal não era profissional, eram os menores aprendizes, né? E esse segundo momento em que é um terceirizado, mas aí é com profissionais. Ok, mais alguém? Então tá, se surgir qualquer dúvida, vocês podem enviar por WhatsApp ainda, a gente encaminha para a Marina. Marina, foi uma palestra maravilhosa, esse projeto é incrível. Acho que uma das coisas muito importantes que eu gostaria de frisar aqui é o trabalho que vocês fazem junto aos professores nas escolas, porque eu me lembro bem, enquanto professora, como é bom quando alguém levava para a escola uma ideia diferente para se trabalhar assuntos que se tem que trabalhar, né? Nós, professores, já temos que criar as aulas, montar as questões todas e às vezes a nossa criatividade falha. E é tão bom quando alguém pode chegar lá e nos orientar e nos trazer novos rumos de como trabalhar as questões. Meus parabéns, eu aproveitei bastante, anotei bastante coisa aqui e só tenho a te agradecer. Obrigada, gente. Se vocês quiserem conferir aí a gravação das esquetes da campanha do Desembarque, ver alguns vídeos nossos, por favor, acessem lá o BH Trans Oficial no YouTube, tá? Vai estar lá. E o joguinho Transitando Legal Digital, ele é recomendado para crianças alfabetizadas, está na Play Store ou na Apple Store para poder instalar. Depois vocês podem jogar e me falar o que vocês acharam. Mais uma vez agradecendo demais a Marina, tá? Pela tua gentileza, pela tua disponibilidade, né? Então, de estar junto conosco.